hoje é o dia do Senhor falar sobre a vida profissional, sobre a vida financeira. Isso mesmo, cada um de nós tem a nossa vida profissional, nossa vida financeira, e nós pedimos a Deus a graça de que tudo seja organizado. Caderno na mão, a nossa irmã Terezinha já vai pegar o caderno de anotação dela para não perder nada. Nós vamos anotar todos os pontos, as palavras da Sagrada Escritura e o que nosso Senhor tem de presente para nós. Espera aí, você está entendendo que a cada dia nós estamos partilhando o que o próprio Senhor diz na Sagrada Escritura praticamente para a nossa vida? O que o Senhor nos dá de conselhos, de palavras para transformar a nossa vida, para que a nossa vida que estava bagunçada, estava marcada por fracassos, estava marcada por um monte de coisas, seja marcadas pela graça do Senhor, que vai mudando todas as coisas. É claro, a primeira das graças é a nossa conversão, a mudança do nosso coração. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado, não é? O Senhor vai cuidando de todas as realidades da nossa vida. Em primeiro lugar, a gente tem que falar que os bens, a gente precisa deles para a nossa sobrevivência. Amém? A gente precisa daquilo que a gente vai comer. A gente precisa de um lugar, um teto sob o qual a gente vai dormir. A gente precisa conviver com as realidades da vida profissional, da vida financeira, dos bens. Isso está no nosso dia a dia. Por exemplo, para transmitir essa live, você precisa de um aparelho, um celular, uma TV, e eu preciso, claro, de uma câmera, de um microfone, também de um aparelho de transmissão do computador, para a mensagem chegar até você. A gente precisa disso. E também nesse ponto, a Sagrada Escritura dá a sua palavra, orienta a nossa vida. Em primeiro ponto, eu quero que você anote. Vai lá, recebe a mensagem. Primeiro ponto com relação à vida profissional e vida financeira, o cuidado de Deus na nossa vida financeira. Deus tem cuidado de nós. Eu até estava lembrando de uma música já antiga, né, do nosso grande irmão de ministério, o Valmir Alencar, e o Ministério Adoração e Vida falava: Deus tem cuidado de nós, não é? Deus tem cuidado de nós e Deus mostra o seu cuidado. Ele não nos deixa faltar nada. Às vezes nós enfrentamos situações difíceis, mas o seu amor não nos falta, e depois a gente acaba dando a volta por cima. Se a gente lembra do próprio nascimento do menino Jesus, foi numa manjedoura, o lugar onde os animais comem, o que a gente chama normalmente de coxo. Mas lá naquele coxo, naquela manjedoura, o Senhor não permitiu que faltasse nada, porque não permitiu que faltasse amor. Então Deus tem cuidado de nós, e Ele cuida e Ele supre as nossas necessidades. Tem uma passagem de São Paulo para você anotar, Filipenses 4:19. Essa passagem merece ser lida várias vezes. É uma passagem especial onde São Paulo diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Então Deus, que é o dono de todas as riquezas, claro, Ele é o dono, foi Ele quem criou o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe. Então Deus, que é o Senhor de todas as coisas, vai prover as nossas necessidades. Deus vai cuidar das nossas necessidades. E São Paulo faz essa promessa, mas em primeiro lugar a gente tem que tomar posse disso, buscar a Deus em primeiro lugar. Mateus 6:25, é a continuação do Sermão da Montanha, quando Jesus ensina que a gente deve buscar a Deus em primeiro lugar. Se a gente coloca Deus em primeiro lugar, sim, Ele não deixa faltar nada. Deus cuida das nossas necessidades. Irmão, quer dizer então que se eu estou passando alguma necessidade, alguma dificuldade, é porque eu não estou colocando Deus em primeiro lugar? Espera. A gente sempre tem que buscar rezar mais e colocar Deus ainda mais no centro das nossas vidas. Mas algumas vezes, por causa dos nossos pecados, por causa de alguma dificuldade que a gente enfrenta, que é pecado de outra pessoa, talvez outra pessoa da nossa família, por exemplo, uma guerreira nossa enfrentou uma situação dificílima financeira por causa do pecado do sobrinho do seu esposo, que envolveu a família inteira numa dívida que não era deles, e envolveu a família que ficou em uma situação financeira muito difícil. Então não foi culpa dela,
Ela buscava a Deus, mas aquilo serviu para a conversão de toda a família, que se abriu mais à oração, que se abriu mais ao perdão. Então, mesmo que não seja uma situação que seja culpa nossa, Deus se usa de tudo, mas Ele não nos deixa faltar nada. Então, se está difícil a sua situação, a gente tem que rezar mais e buscar a Deus mais ainda. Então, esse primeiro lugar é buscar a Deus. E em segundo lugar, a Bíblia fala do trabalho. A gente tem que trabalhar e tem que fazer a nossa parte. A gente não pode achar que as coisas caem do céu, que eu devo achar 2 coqueiros, armar uma rede e ficar deitado na beira da lagoa, achando que todas as coisas vão cair do céu, porque não vão. A gente precisa fazer a nossa parte. Deus tem cuidado de nós, mas Ele vê a nossa parte em trabalhar, em fazer o que precisa para a gente conseguir. Lá em Deuteronômio 5:13, inclusive o trabalho é visto como um mandamento de Deus. Deus pede para que nós trabalhemos, e depois, quando a gente lê o livro do Gênesis, capítulo 3, até para o próprio Adão e para a própria Eva, Deus falou do trabalho, do suor de seu rosto. Falou que esse trabalho fazia parte da nossa vida, mas a gente tem que aprender a santificar o nosso trabalho, porque o trabalho não pode ser só um peso. Como eu estou lembrando ainda, como foi edificante o testemunho da Renata na quarta-feira, não é? Eu ainda não conferi se ele está lá no canal do Exército de São Miguel, mas o testemunho dela falando que ela detestava cozinhar, não conseguia cozinhar e começou a rezar para transformar aquele trabalho que ela tinha que fazer em oração. E ela disse que agora, para ela é uma alegria quando ela vai descascar o alho, quando ela vai fazer a comida, e ela tem recebido elogios e mais. Ela entendeu que aquilo era uma alegria e um meio de santificação para ela. O trabalho que era penoso, que era muito mais fácil, talvez pedindo um delivery, ela aprendeu que cozinhando ela poderia ser santa, faria a sua família, o seu marido feliz, e ainda transformava aquilo num momento de oração. Olha só a esperteza do reino de Deus. Então você entendeu que o segundo ponto é o trabalho. E o terceiro ponto, anota, que é muito importante, é o ponto do planejamento. Há uma grande necessidade de se planejar. A própria Sagrada Escritura fala, quando uma pessoa vai construir uma torre, deve planejar os gastos para ver se vai dar conta de construir. Porque se começa a construir e acaba o dinheiro, para no meio, não deve fazer assim. Então nós devemos contar, claro, com a graça de Deus em confiança, mas ao mesmo tempo a gente deve fazer esse planejamento. Anotou os 3 pontos? A nossa irmã Terezinha está ali, apostos também anotando. Depois eu vou fazer a sabatina com ela, vou tirar a prova, ver se ela anotou direitinho, para ela repetir junto conosco cada ponto que a gente viu. Vamos lá. Em primeiro lugar, Deus cuida de nós. Deus cuida de nós e provê as nossas necessidades. E segundo ponto, Ele provê, mas a gente precisa fazer a nossa parte do trabalho. A gente precisa fazer a nossa parte cuidando das coisas que a gente deve cuidar, da nossa casa, do nosso emprego. Se está desempregado, procurar, insistir, bater uma porta, está fechada, bater na outra, está fechada, e batendo até que as portas se abrem. Então a gente deve cuidar dessa parte. E ainda o terceiro ponto que eu acabei de falar é a necessidade de planejamento na nossa vida financeira. Se eu ganho, por exemplo, um salário de R$ 1.500 e eu sei que eu não posso fazer uma prestação de R$ 300 porque aquilo vai fazer falta para eu comprar comida no final do mês, eu não vou fazer essa prestação. Eu vou tentar ver se eu faço alguma coisinha para ganhar um dinheiro a mais, aí sim eu vou fazer essa prestação. Tem que se planejar. A gente tem que tomar cuidado, não pode dar um passo maior do que a perna, porque pode faltar o chão lá na frente. Então esse planejamento está na Sagrada Escritura. Essa história da parábola do construtor da torre, que está em Lucas 14, depois você confere lá. Evangelho de São Lucas, capítulo 14, Nosso Senhor nos ensina para que a gente se prepare. Amém? Preparados os 3 ensinamentos, quando for na hora do Santo Terço nós vamos rezar sobre isso, clamar a graça de Deus, pedir o milagre de Deus nas nossas vidas. Vamos agora passar para o nosso testemunho. É a hora da gente ouvir um testemunho de uma graça especial, de uma pessoa de fé. Uma das nossas guerreiras, ela não mandou o nome dela, mas mandou só o testemunho de uma graça que ela conseguiu
por causa da novena da Pompeia. Boa tarde, irmãos e irmãs, boa tarde. A paz de Jesus e o amor de Maria. Peço que vocês leiam o meu testemunho, porque eu disse a Jesus e a Nossa Senhora que quando eu recebesse a graça eu iria testemunhar e insistir para que vocês lessem, porque vai ajudar muitas pessoas, presta atenção. Minha mãe tinha uma causa na justiça que já se estendia por 13 anos. Conheci o Instituto Hesed em fevereiro desse ano, de 2021. E desde então eu acompanho a novena da Pompeia e o Terço da Misericórdia. E logo no primeiro dia eu coloquei como intenção esse pedido. O processo da minha mãe estava parado. E sempre que eu passava a mensagem para a advogada, ela dizia que talvez nem ia sair, porque estava tudo parado, principalmente por causa da pandemia. E eu disse a ela, Deus vai operar um milagre. Pois, irmãos, um dia eu assisti a novena da Pompeia, rezei com vocês e pedi muito para que o coração da pessoa que pudesse liberar o dinheiro fosse tocado pela graça de Deus. Quando eu estava me preparando para o Terço da Misericórdia, eu ajoelhei e pedi a Jesus que a advogada me desse um parecer. E no mesmo instante, meu celular tocou e a advogada disse que o dinheiro estava liberado. Eu só lembrei de agradecer e louvar a Nossa Senhora de Pompeia e a Jesus por tamanha graça. Quem como Deus? Ninguém. Graça alcançada, graça testemunhada. Obrigado, irmãos e irmãs, por nos ajudar a caminhar na fé. Em breve eu vou trazer novos testemunhos. Amo vocês. Então um abraço para essa nossa irmã que contou esse testemunho tão especial. Testemunho da graça do Senhor, um testemunho da bênção de Deus. A gente continua nessa câmera, irmã? Ou a gente volta para outra? É isso, a gente volta para cá. Então a gente conta o testemunho de uma mulher que estava numa necessidade grande. E ela precisava dessa causa na justiça. Lembram lá daquela viúva no Evangelho que batia na porta do juiz e fazia, faz-me justiça. E depois chegava lá, faz-me justiça. E aquele juiz, que era um juiz iníquo, não fazia justiça, mas de tanto ela insistir, ele falou, não, chega, ela já está me importunando, eu vou dar essa graça. Claro, isso era um juiz iníquo, mas Deus, que é nosso Pai, não vai atender os nossos filhos, a cada um de nós que rezamos a cada dia, pedindo essa graça a Deus? É claro que Ele vai atender, mas a gente precisa continuamente pedir. Você que está pedindo esse milagre para o emprego do seu filho, está pedindo um milagre para pagar essa dívida que está se acumulando já há meses, vai essa bola de neve crescendo, o montante da dívida, crescendo os juros, você já não está mais sabendo como fazer, você está aqui coçando a cabeça, pensando como é que vai ser o imposto de renda. Olha, vamos entregar na novena da Pompeia de hoje essa graça a Deus, lembrando que Deus tem cuidado de nós, que Deus tem sido fiel. Deus tem sido fiel com cada um de nós.